Se você está no podcast, confira nosso podcast Criminalistic apresenta Dentro do Assassinato. Trata-se de casos não resolvidos que foram finalmente solucionados. Novos episódios são lançados quinzenalmente, disponível no Spotify, Apple Podcasts, Stitcher e onde você encontra seus podcasts favoritos. Número 3. A Arma do Inferno. Na tradição haitiana, uma arma do inferno é um sumo sacerdote. Ele é um ancião da cidade que conduz cerimônias ou rituais de acordo com a tradição haitiana. Esses sacerdotes também são líderes comunitários influentes. Na história do Haiti, houve vários Halguns notáveis. Por exemplo, foi dito que Halgun Duddy Boukman iniciou a revolta dos escravos que levou à Revolução Haitiana de 1791. Mas na rica folclore do país, também houve Halguns que se diziam praticar voodoo ou magia negra. E um dos rituais de voodoo dos Halguns é dito para trazer os mortos de volta do túmulo. Conhecido como o antropólogo suíço Dr. Alfred Métraux, que se especializou em estudar o voodoo haitiano durante o início do século XX, relata uma história horrível em seu livro de 1958, Voodoo no Haiti. O Dr. Métraux conheceu um rico proprietário de terras no Haiti que jurou que essa história era verdadeira. O homem, que o doutor apenas chamava de Monsieur, um fazendeiro rico, contou que ao dirigir por uma aldeia pobre, seu carro esportivo sofreu um pneu furado. Enquanto examinava a roda, um homem idoso de barba branca o abordou. O velho não se identificou como o padre da aldeia, mas era isso que ele era, um Hogan. O Hogan informou ao homem rico que alguns locais consertariam o pneu por uma taxa pequena. Mas enquanto o homem esperava, por que não sentar para um café e conversa? Agradado pela hospitalidade desta aldeia, o homem rico aceitou a oferta. E ele parecia estar na cozinha da humilde casa do padre. Após algumas amenidades, o velho revelou seu segredo ao homem rico. Ele era um Hogan que já praticou feitiçaria. Ao ver o carro esportivo passando pela cidade, sentiu que o veículo havia sido encantado com uma maldição maligna. O próprio Hogan conjurou o cheiro que fez o pneu furar para salvar o homem rico de um fim violento. Mas em vez de agradecer ao padre, o homem rico quase cuspiu seu café de tanto rir. Ele não acreditava no poder dos Hogans, espíritos malignos ou amuletos de proteção. Achava ridículo. Infelizmente, a zombaria do Monsieur irritou o padre. Ele fixou o olhar no Monsieur e perguntou se ele conhecia outro homem rico da mesma parte do Haiti que o Monsieur. O nome dele era Celestin. Surpreso, o homem rico conhecia Celestin, mas ele morrera no ano anterior. Na verdade, ele havia sido um dos enlutados no concorrido funeral do homem. O outro homem, o Hogan, foi até a parede e pegou um chicote. O padre estalou o chicote 6 vezes, assustando o Monsieur. Depois de um momento tenso, a porta da cozinha abriu e um homem cambaleante entrou carregando uma bandeja de frutas. O andar desajeitado e a postura curvada da figura inicialmente impediram o Monsieur de vê-la claramente. M. Como eu disse, ao descer o comércio, o homem rico ficou chocado ao ver que este homem era de fato seu falecido amigo, Celestin. O Monsieur deixou sua caneca cair, que se estilhaçou no chão. Todas aquelas roupas eram trapos e ele estava magro e pálido. Não havia como negar, era ele. O homem rico tentou falar com Celestine, mas não foi respondido. O homem zumbificado
saiu silencioso da cozinha. O Hogan, satisfeito com o choque do homem rico, inclinou-se sobre a mesa e explicou calmamente que poderia ser do melhor interesse acreditar no poder de um Hogan, mas algo semelhante deveria acontecer com ele. Acredite na história se quiser, mas o que é fato é que a reputação do Dr. Matrosi era, e é hoje, impecável nos círculos acadêmicos. Seu livro, Voodoo no Haiti, foi revolucionário ao trazer à luz o conceito de zumbis na cultura haitiana. Na verdade, o problema dos zumbis é tão disseminado no Haiti que o governo foi forçado a aprovar uma legislação que impede a zumbificação dos mortos, uma lei anti-zumbis, se preferir. A lei, ratificada em 1880, afirma que qualquer tentativa de usar veneno ou feitiçaria em uma pessoa sem causar a morte, provocando um estado de letargia mais ou menos prolongado, deve ser considerada assassinato. E a lei ainda está em vigor hoje, o que talvez signifique que ainda existem aqueles no Haiti que burlam a lei e que pode haver zumbis que caminham entre nós. 2. O Diabo e Dr. John. Na década de 1790, diversos colonos franceses fugiram do Haiti devido à revolução mencionada. Eles viajaram para o noroeste, passando por Cuba e pelo Golfo do México, até desembarcarem na costa sul dos nascentes Estados Unidos. Dada a origem desses refugiados, talvez não seja surpreendente que muitas histórias de voodoo do Haiti também tenham chegado aos Estados Unidos. Mas uma dessas lendas é baseada, pelo menos parcialmente, em fatos. Em meados de 1800, Jean Coa, originário do Senegal, chegou a Big Easy pelo comércio de escravos. Eventualmente libertado, ele montou um pequeno negócio em Nova Orleans praticando voodoo. Ele havia sido treinado nos caminhos do Hogan durante seu tempo como escravo no Haiti, e parece que ele tinha um talento para isso. Mas, à medida que começou a ganhar a vida, criando bonecos de voodoo, poções de amor e talismãs para os ricos residentes brancos de Nova Orleans, Dr. John, como era chamado, viu sua influência e seus poderes de voodoo aumentarem. Começaram a surgir rumores de que o Dr. John tinha mais de 100 anos de idade. Embora parecesse um velho agradável para alguns, outros notavam um toque de malícia nele. Talvez uma raiva subjacente aos homens brancos por sua escravidão e cativeiro. É difícil culpá-lo, mas também é confuso saber que, em resposta, o Dr. John mantinha seus próprios escravos. Novos seguidores do Dr. John relatam ver dezenas de homens afro-americanos que se arrastavam pela crescente propriedade dos Hogan, realizando tarefas servis. Ou às vezes, tarefas macabras, como visitar cemitérios no meio da noite em busca de partes frescas de corpos para os rituais do doutor. Para um estranho, esses escravos parecem não ser capazes de falar, nem mesmo de fazer contato visual. Eles parecem estar em um estupor, realizando suas tarefas mecanicamente. Ainda assim, esses escravos costumam vestir os restos esfarrapados do que talvez tenha sido seu melhor traje de domingo. Talvez o traje de seu enterro. Quando um dos novos seguidores do Dr. John perguntou a uma devota de longa data, chamada Marie Laveau, ela mesma uma espécie de lenda do voodoo, sobre os escravos, a idosa Laveau abaixou a voz, explicando que eles eram os mortos-vivos, reanimados pelo Dr. John para fazer sua vontade. Laveau contou à mulher sobre o cemitério de St. Louis, localizado a cerca de 8 quarteirões dali, próximo ao rio Mississippi, sem entrar em detalhes sobre como seria possível.
Esse cemitério, ela disse, é uma plataforma de pedra chamada Trono do Diabo. Uma noite, enquanto as nuvens cobriam a lua cheia, ela acompanhou o Dr. John até lá. Enquanto ele se sentava na plataforma, ela disse, ele começou a conversar com o diabo, que, ao longo de horas, recitou para o Dr. John mais de 1000 encantamentos. Rituais que permitiriam a ele pegar os recentemente falecidos e transformá-los em zumbis. Depois de usar seus poderes para criar sua horda de zumbis, disse que o Dr. John passou seu conhecimento satânico para alguns de seus seguidores. Então poderia-se argumentar que essas histórias de zumbis saindo de Nova Orleans hoje poderiam ser o resultado desse primeiro encontro entre o diabo e o Dr. John. Quando Marie Laveau morreu em 1881, disse que insistiu em ser enterrada no cemitério de São Luís, número 1. É lá que você encontrará seus restos hoje, enquanto o legado do Dr. John persiste. No final dos anos 60, o pianista de Nova Orleans, Martin Rebennack, afirmou ser a reencarnação do Dr. John e adotou o nome de Hogan como persona de palco. Dr. John acabaria ganhando 6 Grammys, talvez com a ajuda daquela velha magia negra. Número 1. Yangtze. Imagine caminhar por uma velha estrada do interior quando você se depara com uma placa que diz Travessia de Cadáveres. Esta é a realidade em algumas partes rurais da China, onde uma antiga tradição ainda é dita estar em prática. Embora essa história de zumbi tenha mais a ver com praticidade do que com o macabro, talvez. A lenda se originou na dinastia Qing da China em meados do século XVII. Com a expansão de regiões da China nesse período, seus cidadãos passaram a viajar cada vez mais para longe de suas cidades natais em busca de trabalho. No entanto, os costumes chineses ainda ditavam que, a menos que uma pessoa recentemente falecida fosse enterrada em sua cidade natal entre sua família e amigos, seu fantasma estava condenado a permanecer na terra, inquieto e perdido. Então, o que um agente funerário deveria fazer? Sem infraestrutura de viagem em muitas partes da China rural, transportar um cadáver por vastas extensões de terra provou ser quase impossível. Os agentes funerários começaram a contratar caminhantes de cadáveres que diziam ter a habilidade mágica de reanimar um cadáver, às vezes dezenas deles, e levá-los para casa. Porém, embora a carga fosse de origem sobrenatural, ainda eram cadáveres sujeitos à decomposição no calor e ao enrijecimento pela rigidez cadavérica durante o trajeto. Então os caminhantes de cadáveres viajavam apenas à noite, quando estava fresco, e muitas vezes trabalhavam em pares. Enquanto o caminhante guiava um cadáver que muitas vezes tinha seus braços estendidos à sua frente, talvez a origem da caminhada zumbi moderna que conhecemos hoje, o outro caminhante de cadáveres viajava à frente jogando dinheiro falso na estrada como pagamento para a vida após a morte. Ele também teria uma lanterna de papel para iluminar o caminho à frente buscando obstruções. Ainda assim, conforme os corpos mortos enrijeciam durante a jornada, os cadáveres não caminhavam, mas pulavam pelo caminho. Por isso, em algumas histórias chinesas, os Yongxi são chamados de mortos saltitantes, em vez de mortos andantes. De acordo com o livro O Andarilho de Cadáveres de Li Yaoyiwu, em passagens particularmente difíceis na estrada, um andarilho de cadáveres pode levantar o corpo nas costas para carregá-lo parte do caminho. Com um cesto cheio de dinheiro falso, os andarilhos de cadáveres eram alvos constantes de ladrões. Apenas homens fortes e robustos, treinados em Kung Fu, eram contratados para o trabalho.
Isso talvez pareça um pouco inofensivo e bobo até agora. Isso até poderia fazer um bom enredo para uma comédia de ação do Jackie Chan. Mas também há um lado mais sombrio e maléfico na lenda. Um que influencia a visão atual da China em relação ao Yangtze hoje. Com o crescimento da agitação política na China próximo à época da lenda, as origens do conto começaram a mudar. Na história original, os cadáveres eram vestidos com trajes tradicionais chineses que se assemelhavam a um hobby mandarim tradicional no imaginário ocidental. No entanto, a lenda evoluiu para a noção de que os corpos estavam vestidos com trapos e sua pele ficou esverdeada por causa do bolor e do musgo. A imagem dos andarilhos cadáveres também mudou. Antes considerados defensores dos trabalhadores, logo se tornaram homens insensíveis e gananciosos a serviço de um governo indiferente. Esses homens não se importavam com as pessoas que transportavam apenas com o dinheiro. Como? Tal, dizia-se que eles assumiam dezenas de corpos, usando grilhões para amarrar os cadáveres em uma cadeia de trabalho forçado macabra. Disse que o tratamento negligente com os mortos fez com que os cadáveres se tornassem conscientes de seu maltrato. Lendas posteriores contavam que os jovens Sil quebravam as correntes e fugiam para o campo. Uma vez livres, o único meio de permanecerem conscientes e vivos era sugando a força vital de qualquer pessoa que encontrassem. Este aspecto da lenda deu origem à ideia de que os jovens Sil eram algum tipo de vampiro, se alimentando do QI humano e deixando um rastro de restos humanos desgastados em seu caminho de volta para casa. A habilidade limitada dos cadáveres de saltar também acabou se transformando na ideia de que eles poderiam sair de lugares altos, muitas vezes surpreendendo suas vítimas ao caírem do céu. Na China hoje, a ficção Yongxi é tão popular quanto a ficção de zumbis e vampiros no Ocidente. E é tão importante para a cultura popular de lá. Se você tem um amigo que pratica Feng Shui para organizar seu espaço, da próxima vez que visitá-lo, olhe para baixo antes de entrar. 15 centímetros cobrindo a abertura da porta é uma solução temporária para repelir os zumbis saltitantes que drenam a vida. Agradecemos por assistir e esperamos que tenha gostado. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você é novo aqui, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Obrigado por assistir.